Boa noite, gente. Beleza? Bom, vou me propor aqui a falar um pouco sobre psicanálise e política. Bom, nessa série que eu me propus a fazer sozinho, lacaneando, né? Bom, acho que a obra referência para se pensar em psicanálise política é Psicologia das Massas e Análise do Eu. Nessa obra, Freud pensa que o fator que possibilita a coesão dos sujeitos em relação à massa é a identificação dos sujeitos em relação a um líder. O modelo que o Freud pensa no tempo dele são modelos institucionais bastante coesos, tais como as Forças Armadas e a Igreja, né? Em que a identificação dos sujeitos em relação ao líder produz aí a identificação dos sujeitos em relação à massa. Miller coloca mesmo que os sujeitos se relacionam com o líder na esfera de um enamoramento, né? Bom, a questão é que Lacan pensa que o significante da identificação, Lacan pensa enquanto S1. O que produz laço, segundo Lacan, o discurso produz laço. E esse discurso se faz a partir da articulação. O discurso se faz a partir da articulação entre os significantes, entre um S1 e um S2, em que o S1 é o significante do traço do sujeito, é um significante interveniente, quer dizer, que marca um sujeito na relação dele com o mundo. Um mundo que está aí constituído já por significantes, quer dizer, que está com S2. S2 é a bateria dos significantes que já estavam aí antes mesmo do sujeito se colocar no mundo, e que o sujeito, ao se colocar no mundo, ele se relaciona com esse S2, com os significantes que já estavam aí na ordem da linguagem, na ordem mesmo do saber. Então S2 é uma bateria dos significantes. Acontece que Lacan pensa aí que ele isola os S1s, quer dizer, não necessariamente no mundo contemporâneo o S1 vai fazer articulação com o S2. Então que nesse isolamento do S1 há um enxame de significantes mestres. Quer dizer, nesse enxame, os fatores de identificação do sujeito não necessariamente vai se relacionar com o campo do saber. E isso vai fazer com que o Miller, em Intuições Milanesas, um texto dele, coloca que produz um sujeito sem referência, né? Que se relaciona com zonas limitadas de certeza no seu micromundo aí, né? O Miller coloca que o sujeito, então, se insere em bolha de certeza, muitas vezes avessa a qualquer discurso que está fora dessa bolha, como, por exemplo, o discurso do saber, que não se relaciona com S2, não se relaciona, por exemplo, com o discurso da ciência. Acho muito propício falar isso no atual momento, porque a gente teve um presidente totalmente imbuído do discurso anti-vacina, anti-ciência, um discurso responsável que produziu milhares de mortes aí, né, em decorrência da pandemia, e esse presidente que agora é candidato à presidência ainda tem mais de 30% de pessoas afeitas aí na sua bolha de certeza. Então, fica a dica aí, né, gente? Um abraço a todos e boa noite.